E aí, pessoal, beleza? O tema de hoje, né, da semana 4 aí, é Bertrand Russell. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é que, geralmente, quem não está muito familiarizado vai confundir dois autores que você acaba, como nós não falamos corretamente os nomes dos filósofos, né, você acaba confundindo um pouco, né? E são filósofos praticamente que viveram próximos ali. E um é o Edmund Husserl, e esse que nós estamos estudando hoje é o Bertrand Russell, né? Então, assim, o Edmund Husserl, ele é alemão, né? Ele é o fundador da fenomenologia, e o Bertrand Russell, que é inglês, né? Ele é o fundador, ou pelo menos ele é um dos divulgadores da filosofia analítica. Então a filosofia fenomenológica é muito diferente da filosofia analítica, né? Por que eu estou dizendo isso? Você não precisa decorar isso nem nada. Só para você saber que tem dois parecidos, né? E como na linguagem nossa, e que é o tema da nossa aula de hoje, nós usamos assim Russell e Russell, que nós não falamos certinho, né? Todos os fonemas das outras línguas, então acaba que você pode confundir. Mas um tem essa cara e o outro tem essa cara, né? Beleza? O que nós vamos dizer hoje sobre o Bertrand Russell, né? Ele é inglês, ele é um ele é um matemático, né? A formação dele é matemática. Então, tipo assim, ele acreditava que a matemática, ela não é conhecida através de exercícios, né? De algarismos ali, de álgebra, que são as operações que você faz, mas ele acreditava que você poderia estudar matemática simplesmente por sentenças teóricas, né? E isso acaba levando ele para o campo da filosofia, para aquilo que se chama de filosofia analítica, que é um ramo da filosofia muito difícil, muito complicado, e que eu, para ser sincero com você, não sou especialista nenhum nessa área, né? Eu até sei muito pouco disso, sei o suficiente para te explicar o que é em termos gerais, né? Então, o que acontece? Para os filósofos analíticos, a ideia da filosofia ela tem muito a ver com a linguagem. Vou até deixar sugerido aqui para você ver uma aula minha sobre a linguagem que pode esclarecer um pouco mais isso. Então, o que isso quer dizer? Em que, ao contrário de ficar se perguntando como outros filósofos ao longo da história da filosofia ficaram, né? Se perguntando sobre o mundo e sobre o ser humano, através de uma imaginação que ia além das coisas, né? Tentava entender o mundo nele mesmo, o ser humano nele mesmo, a moralidade do ser humano, por que eu fazia isso, o que eu devia fazer. A filosofia analítica, ela se foca justamente e unicamente no estudo da linguagem. Ah, professor, isso está muito vago. Eu vou te dar um exemplo, né? Imagina que nós estamos agora vendo uma cor qualquer, né? Vamos dizer que você está vendo algo que seja verde. Só que é o seguinte, a cor que você vê e a cor que eu vejo podem ser totalmente diferentes. Não há como saber se você está vendo a mesma cor que eu, com a mesma intensidade e o mesmo tom. Mas nós dois aprendemos que aquela cor que nós estamos vendo e que não necessariamente é igual, ela é chamada de verde, certo? Então, por exemplo, quando eu digo para você, aquilo ali é verde, você vai concordar comigo por uma simples questão da linguagem. Você aprendeu a chamar aquilo de verde, mas não necessariamente o fato de chamar aquilo de verde quer dizer que a mesma cor que nós estamos enxergando é igual para nós dois. Deu para entender? Então, assim, o filósofo vai dizer que, o filósofo analítico, né, melhor dizendo, vai dizer que o problema da filosofia está na linguagem. Então, ele vai tentar encontrar formas de expressão, ou formas de se expressar cada vez mais corretas para tentar justificar ou para tentar apresentar o mundo que eu apreendo, né, através da linguagem. É complicado, né, como eu disse para vocês, por isso que é chamado de analítica, porque você pega a linguagem de alguém,
ou a de um personagem, né, ou a de um pintor, ou qualquer coisa assim, e analisando, por isso que chama analítica, você analisa a linguagem, e com a linguagem você tenta extrair conceitos filosóficos. Ah, professor, isso é muito abstrato. É muito abstrato mesmo, né? Embora seja uma questão de análise do discurso de alguém, análise da linguagem de alguém, que é uma coisa muito prática, né? Que você percebe, né? O que eu estou fazendo agora, discursando para vocês, é uma coisa muito abstrata. Não é à toa que ele era um matemático, né? E a matemática é muito abstrata. É uma ideia de você tem que fazer um exercício teórico muito grande, e é por isso que linguagem, filosofia da linguagem, filosofia analítica nunca foi muito a minha praia, né? Eu gosto mais da filosofia prática ali, do dia a dia. Eu acho, inclusive, que não tudo no mundo não se reduz só a uma questão de linguagem, né? É porque isso reduziria a beleza do mundo, vamos dizer assim. Não é só uma questão de lógica pura e simples. Existe a poesia do mundo que é muito apresentada por nós pela fenomenologia existencial, que é do outro Russell que eu falei, né? Do outro Russell. Mas no geral o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. Bertrand Russell é um inglês, lógico e matemático, que produz uma espécie de filosofia analítica que visa muito a linguagem do sujeito. Sobre a atividade, você viu aí, o Russell também era um ativista da ecologia, né? Ele é da filosofia contemporânea, depois da segunda metade do século XIX, já é filosofia contemporânea, e está muito preocupado com essa questão de ética ambiental e ecologia. Sobre isso, tenho para te dizer que o que eu sei não é nada mais do que você sabe, então não tem como te ensinar nesse caminho. Você olha lá, faz uma pesquisa e tenta fazer o texto que estão pedindo, porque aquilo é ecologia e não necessariamente é filosofia. Então fica assim e até na próxima aula.